Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula. Agora a gente vai aprender sobre a potenciação e radiciação. Vamos lá, então. Vamos aprender primeiro na multiplicação e na divisão de potências. Então, vamos na multiplicação. Então, tem uma regra. Base igual, eu mantenho a base e somo os expoentes. Sempre quando a base for igual, a base é o de baixo. E o que eu faço com os expoentes? Eu somo os expoentes. Vamos lá nos exemplos então, ó. Eu tenho a multiplicação aqui, ó. 2 elevado ao cubo, ou à terceira potência, vezes 2 elevado à quarta potência, vezes 2 elevado a menos 5. Quinta potência negativa. Então, o que a regra diz? Que eu tenho que manter a base quando ela for igual. Todas as bases aqui, ó, são iguais, ó. Todos são número 2, correto? Eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 aqui. Então, eu mantenho 2. Então, aqui embaixo, ó, eu mantenho 2. O que eu faço com os expoentes, que é o que fica aqui em cima? Eu somo eles, correto? Eu somo os expoentes, ó. 3 mais 4, menos 5, entre parênteses. Correto? Agora aqui. Mantenho a base e vou somar aqui, ó. 3 mais 4 é 7. Menos 5, quanto que dá? 7 menos 5, 2. Então, quanto que vai dar? 2 elevado ao quadrado, ou 2 elevado à segunda potência. Na potenciação, o que é 2 elevado a 2? É 2 vezes 2, correto? É 2 duas vezes, ó. 2 vezes 2. E quanto que é 2 vezes 2? É 4. Então, o resultado dessa multiplicação de potências é 4. Vamos para mais um exemplo, ó. Agora com divisão. Então, temos as regras aqui, ó. Quando as bases são iguais na divisão, eu mantenho a base, só que eu subtraio os expoentes. É o contrário da multiplicação. Na multiplicação, eu somo os expoentes. Mantenho a base e somo os expoentes. Na divisão, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, vamos lá no exemplo. 3 ao cubo dividido por 2 elevado a 1 é a mesma coisa que... essa aqui é uma divisão e isso aqui também é uma divisão. Quando eu coloco um traço e coloco embaixo, em cima e embaixo, eu também estou dividindo. 2 elevado ao cubo, ou a terceira potência, dividido por 2 elevado a 1. Então, isso daqui é igual a isso daqui, ó. Na maioria das divisões de potência, vai aparecer assim, ó. Correto? Então, aqui está falando o quê? Que eu tenho que manter a base quando as bases são iguais. As bases aqui são iguais, ó. Eu tenho 2 e eu tenho 2. As bases são iguais, 2 e 2. Então, eu mantenho a base e faço o que com os expoentes? Eu subtraio os expoentes. 3, né? Esse 3 aqui, menos esse 1 aqui, ó. 3 menos 1. Quanto que é 3 menos 1? 2, não é? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2 elevado ao quadrado. E quanto que é 2 elevado ao quadrado? É 2 vezes 2, que é igual a 4. Se fosse 2 elevado ao cubo aqui, ou 2 elevado à terceira potência, seria 2 vezes 2 vezes 2, que é multiplicar o 2 3 vezes, correto? Vamos para mais uma regra aqui, ó. Então, essa é uma regra também. Todo número com expoente 0, o resultado será sempre 1. Todo número com expoente 0 ou elevado a 0, o resultado sempre será 1. Com exceção do 0. Se o 0 elevado a 0 é o quê? É 0 mesmo, correto? Então, eu dei 3 exemplos aqui, ó. 5 elevado a 0 é o quê? 1. O expoente é 0, sempre vai dar 1. 7 elevado a 0 também vai dar 1. 1 elevado a 0 também vai dar 1. Então, todo número
exceto zero, elevado a zero, vai dar 1. Vamos aqui para uma dica, quando for o negativo estiver fora dos parênteses e dentro dos parênteses, ó. Porque são operações totalmente diferentes uma da outra. O que é menos 2 elevado ao cubo? Tá vendo que o sinal aqui, ó, o sinal aqui só vale para o 2, correto? O sinal ele está separado da potência. Então, o que eu faço, ó? Coloco o sinal e resolvo a potência aqui, ó. O que é 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. E 4 vezes 2? 8. Aí eu tirei do parênteses, correto? E mantenho o sinal, ó. Esse sinal. E agora, se for dentro do parênteses, esse sinal aqui também está elevado ao cubo, correto? O que eu tenho que fazer? Colocar tudo entre parênteses, ó. Menos 2 entre parênteses vezes menos 2 entre parênteses vezes menos 2 entre parênteses. Por quê? Porque tanto 2 quanto o sinal de menos está elevado ao cubo, o que não é o caso desse daqui de cima, ó. O que está elevado ao cubo? Só o 2. O sinal não está elevado ao cubo, porque está fora do parênteses. Então, quanto que é? Vamos relembrar a regra de sinais que eu ensinei, ó. Sinais iguais, sempre vai na multiplicação, sempre vai dar o quê? Positivo. 2 vezes 2, 4. Só que ainda tem esse outro menos 2, ó. Aí eu vou multiplicar ele aqui embaixo, ó. O resultado de menos 2 vezes menos 2, sinais iguais, sempre será positivo. E 2 vezes 2, 4. Vezes esse outro 2 aqui, ó. Esse outro menos 2. Mais 4 vezes menos 2, sinais diferentes, sempre vai dar negativo. 4 vezes 2, 8. Negativo, correto? E quando as bases são diferentes, o que eu faço? Na divisão, tanto na divisão quanto na multiplicação, quando as bases são diferentes. Aqui, ó, tá uma divisão, ó. 2 elevado ao cubo dividido por 1 elevado a 4, ou a quarta potência. Tá vendo aqui que as bases são diferentes? O de cima tem a base 2 e o de baixo tem a base 1. O que eu vou fazer? Eu vou ter que resolver, ó, para depois dividir. Quanto que é 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, correto? E quanto é 1 elevado à quarta potência? É 1 vezes 1 vezes 1 e vezes 1. Agora vamos resolver o de cima, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. Agora vamos resolver o de baixo, ó. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Então deu 1. Eu não preciso colocar esse 1 aqui, ó. Ainda que ele exista, eu não preciso colocar ele. Então eu posso colocar aqui como resultado só 8, correto? Agora vamos, por exemplo, na multiplicação de bases diferentes. Tá vendo que as bases são diferentes? Tanto a base 2 aqui, quanto a base 1. É diferente. Se fosse iguais, seria a regra de somar os expoentes. Mas como não é, como as bases são diferentes, você tem que resolver individualmente cada um. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, vezes o 1 elevado à quarta potência, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Quanto que é 2 vezes 2 vezes 2? É 8, ó. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, vezes... Quanto que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1? É 1. 8 vezes 1 é igual a 8, correto? E na adição e na subtração de potências, também é a mesma coisa, eu vou ter que resolver. Vamos ao exemplo do A aqui, ó. 2 elevado ao cubo, ou a terceira potência. O que é 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. Mais 2 elevado ao quadrado. O que é 2 elevado ao quadrado? É 2 vezes 2.
2 vezes 2 vezes 2 dá 8, porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Mais 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 8 mais 4 é igual a 12. Então, 2 elevado ao cubo mais 2 elevado ao quadrado é 12. Agora aqui vamos embaixo com uma subtração. 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, menos 2 elevado ao quadrado. O que é 2 elevado ao quadrado? É 2 vezes 2. Agora vamos resolver. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Menos, eu repito o sinal, 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 8 menos 4 é 4. Então, quanto que é 2 elevado ao cubo menos 2 elevado ao quadrado? É 4. E quando o expoente for negativo, o que a gente tem que fazer? Vamos lá no exemplo. O exemplo A aqui, ó, 5 elevado a 1 negativo. 5 elevado a 1 negativo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter essa fração, correto? Aqui, ó, nesse 5 aqui, é a mesma coisa se tivesse um 1 aqui embaixo, ó. Ele não existe. Ele não está aqui, ó, escrito, mas ele existe, ó. É igual eu dei o exemplo aqui, ó. 8 sobre 1. Eu não preciso colocar ele, mas ele existe aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei só o resultado 8 aqui? Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Aí eu fiz aqui, ó. 5 sobre 1 elevado a menos 1. Então eu falei que eu tenho que inverter a fração. Qual que é o inverso de 5 sobre 1? É 1 sobre 5. Aí eu posso tirar esse sinal de negativo aqui, ó. Então isso daqui, 5 sobre 1 elevado a menos 1, é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado a 1 positivo. E quanto que é 1 sobre 5 elevado a 1? É 1 sobre 5 mesmo, correto? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. 3 elevado a menos 2. É negativo menos 2, né? E eu preciso de tirar esse sinal de menos aqui do 2 aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Inverter a fração, correto? O que eu tenho que fazer? Esse 3 aqui, ó, é sobre 1. 3 sobre 1. O que eu tenho que fazer? Inverter. Se é 3 sobre 1, eu vou colocar 1 sobre 3. Aí eu tiro esse sinal de negativo aqui. Aí vai ficar 1 sobre 3 elevado a 2. O que é 1 sobre 3 elevado ao quadrado? É 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3. Agora é só multiplicar, ó. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Correto? Então, quanto que é 3 elevado a potência negativa 2? É 1 sobre 9. Correto? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Menos 2 sobre 3 elevado a menos 3. Tá vendo que aqui já tem, ó, o 3 embaixo aqui, ó. Aí o que eu tenho que fazer? É inverter essa fração, correto? Se está 2 sobre 3, você tem que colocar 3 sobre 2. Mantém o sinal, porque aqui também é negativo, né? Aí eu tiro esse sinal de negativo do 3. Então fica menos 3 sobre 2 elevado a 3 positivo. O que é menos 3 sobre 2 elevado a 3? É menos 3 sobre 2 vezes menos 3 sobre 2 vezes menos 3 sobre 2. 3 vezes. Quanto que vai dar essa conta? Então vamos aplicar a regra de sinais aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Primeiro vou multiplicar esse, ó. Sinais iguais, vai dar resultado positivo. Então eu já coloco mais aqui, ó. 3 vezes 3 em cima, ó. 3 vezes 3, 9. 2 menos 2, 2 vezes 2, 2 de baixo aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Aí falta ainda multiplicar mais vezes 3, menos 3 sobre 2. Vou colocar aqui embaixo, ó. 9 sobre 4 vezes menos 3 sobre 2. Regra de sinal aqui de novo, ó. Sinais diferentes sempre vai dar resultado negativo. Então, eu já posso colocar o menos aqui, ó. Agora é só multiplicar, ó. 9 vezes 3, 27. 4 vezes 2, 8.
correto? Agora vamos para a radiciação, que é um pouco mais simples, ó. Qual que é a raiz quadrada de 100? O que eu tenho que fazer? Se eu não sei fazer de cabeça, se eu não tenho raciocínio lógico, o que eu tenho que fazer? A fatoração, correto? Então vamos colocar o 100 aqui e dividindo por 2, ó. Porque 100 é divisível por 2. 100 dividido por 2 dá quanto? 50. Agora eu tenho que continuar dividindo, porque o 50 também divide por 2. 50 dividido por 2 é quanto? 25. 25 divide por 2? Não, né? Ele divide por 5. O menor número que ele divide aqui é o 5, ó. 5 dividido por 5 dá 5. E o 5 também divide por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. 1 dividido por 1 é 1 mesmo. O que eu tenho que fazer? Ó, colocar tudo na raiz, ó. A gente conta os números iguais aqui, ó. A gente tem dois números 2 aqui, ó. O que eu faço? Eu coloquei lá ao quadrado, então, ó. 2 ao quadrado. Quantos números 5 eu tenho aqui? 2 também, ó. Vezes 5 elevado ao quadrado. Porque é 2. E multiplico por 1 também, ó. Vezes 1. Agora, na raiz quadrada, tem um 2 aqui, ó. A gente não coloca, mas tem um 2 aqui. O que a gente vai fazer? A gente pode cortar esses 2 aqui, ó, que está como expoente do 2 e como expoente do 5, com esse 2 aqui, ó. Se eu cortar, eu posso tirar de dentro da raiz, ó. Aí vai sobrar o quê? Vai sobrar 2 vezes 5 vezes 1. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 1, 10. Então, a raiz quadrada de 100, quanto que é? 10. Correto? Vamos fazer mais uma. Raiz quadrada de 144. Eu vou ter que fazer a fatoração. Se eu não sei de cabeça, se eu não tenho raciocínio lógico, eu tenho que fazer a fatoração. 144. Ele divide por 2. 144 dividido por 2 é quanto? 72. 72 dividido por 2 é 36. 36 também divide por 2. 36 dividido por 2 é 18. 18 divide por 2. 18 dividido por 2 é 9. Agora o 9 não divide por 2, ele divide por 3. O menor número que ele divide é por 3. 9 dividido por 3 é 3. E o 3 divide com ele mesmo. 3 dividido por 3 é 1. Correto? Agora eu vou colocar tudo dentro da raiz, ó. Aí eu tenho que contar os números semelhantes, quanto que tem, ó. Eu tenho 1, 2, 3 e 4 números 2. Então, eu tenho que elevar o 2 à quarta potência, 4 vezes, correto? Vezes. Agora eu tenho que ver quantos números 3 eu tenho. Eu tenho 1 e tenho 2. Então, 3 elevado a 2. Vezes esse 1 aqui, ó. Agora vamos cortar. Com esse 2 que existe aqui, a gente não coloca, ó. 4 dividido por 2 dá 2, correto? Eu cortei esse 4 aqui com esse 2 aqui, ó. 4 dividido por 2 é 2. E eu cortei esse 2 aqui com esse 2 também, ó. Ficou 3, correto? Porque 2 dividido por 2 é 1. E eu não preciso colocar 1 aqui, ó. E repito 1. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? É 2 vezes 2. Vezes o 3 e vezes o 1. 2 vezes 2 é 4. Vezes 3 vezes 1. Agora é só multiplicar tudo. 4 vezes 3 é 12. Vezes 1, 12. Então, a raiz quadrada de 144, quanto que é? 12. É isso aí, gente. Até a próxima aula, então.